Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazer para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Orem todos comigo. Bendito e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua Santa Palavra. Agradecemos pelo dia, pelo sol que brilhou e por tudo, ó Deus, nós damos graças ao Senhor. Pedimos a Tua direção para este trabalho, que nós possamos ter a inspiração divina para falar a Tua Santa Palavra, e que também os nossos amados irmãos que vão ouvir a Santa Palavra também possam estar inspirados para receberem as bênçãos de Deus. E nós pedimos todas estas bênçãos neste momento, humildemente e no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados.
A escritura que nós vamos ler está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e nós começaremos desde o primeiro versículo do capítulo 3, não é? E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos então dar as nossas notificações diárias. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todos os domingos, no horário das 18 horas e 30 minutos. E todos são bem-vindos, todos são convidados a virem e adorarem conosco. Na cidade de Campinas também temos o nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica bem próximo aos antigos barracões da Sadia. E os nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18 horas e 30 minutos. E todos vocês que nos ouvem nessa região estão também convidados a virem e adorarem conosco. Graças a Deus. E também lembrando, ainda em tempo, que este programa é publicado no nosso canal do YouTube, que é A Mensagem do Sétimo Anjo, é o nome do canal, não é? E também retransmitido através de nossos grupos de WhatsApp, que também podem facilitar para aqueles que gostam de acompanhar. É só, então, fazer parte do grupo e você recebe aí no seu celular para acompanhar também a programação. Muito bem, dito tudo isto, nós vamos então agora para a leitura bíblica. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que, primeiramente, foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados,
Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação e longanimidade de vosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Graças a Deus, uma escritura muito edificante para os nossos corações, para as nossas almas. E agora nós vamos ouvir uma canção muito bonita, muito maravilhosa, cantada pelo saudoso Luiz de Carvalho, e também um hino muito antigo, não é? Jesus, o Bom Pastor. Nós vamos ouvir esse louvor, esta canção, e depois disso nós voltaremos com a meditação da mensagem A Fase Presente do Meu Ministério, a qual está em apreço aqui nesta programação e que, por sinal, já estamos ao final da mesma, não é? Vamos então louvar a Deus, adorar com a nossa alma, com o nosso coração, e a gente volta logo em seguida. Ouçamos
e meditemos. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Amém, amém. Graças a Deus. Um hino maravilhoso, não é? Muito bonito, tradicional, que nos faz matar muitas saudades, não é? Muito bom, irmãos. Então nós estamos aqui com a mensagem aberta, a fase presente do meu ministério, e nós estamos parados no parágrafo 115 e nós vamos dar prosseguimento daqui em diante. Vamos aqui então. Sim, foram os filhos hebreus sob o reino de Nabucodonosor, quando eles não queriam se curvar àquela imagem. Eles permaneceram fiéis a Deus, porque a palavra de Deus disse: não se incline perante qualquer imagem para adorá-la. Eles permaneceram fiéis à palavra. E estava no jornal local, nos noticiários. Bom, aqui o profeta faz uma aplicação, né? Que a notícia estava no jornal. É uma aplicação apenas, não é? Nos noticiários, tudo a respeito disso, seja lá o que fosse, em seus dias, eles possuíam maneiras para espalhar as notícias. Não no jornal local, claro que não,
somente algo assim para vocês terem alguma ideia. Bom, ele falou jornal local, mas ele está fazendo uma ressalva aqui, que não deveria haver jornal local, mas ele estava dizendo assim que era a maneira que eles possivelmente pudessem ter para divulgação das notícias, não é? Se não era jornal, era uma outra forma. Quem sabe um arauto saía apregoando aquela notícia, não é? Mas vamos em frente. Mas era lá dentro que eles iriam queimá-los, na fornalha ardente, 7 vezes mais quente, pois dias antes daqueles, eles jogaram dentro todo o material para fazer a fornalha tão quente que era 7 vezes mais quente, aquecida 7 vezes. Bem, ela te consumiria se você se aproximasse a 90 metros dela. Mas eles entraram diretamente na fornalha ardente. Amém, não é? Glória a Deus. São escrituras muito conhecidas e os pregadores já usaram muito essa escritura para ilustrar o poder de Deus e assim vai, não é? Então, mas sempre elas são importantes para a nossa meditação. E olhemos aqui, o profeta disse, ela foi aquecida 7 vezes mais, que se você se aproximasse dela a 90 metros de distância, você já seria consumido, não é? Então, imagine a gente estando lá dentro dessa fornalha ardente. Muito bem. E saíram para fora sem nem mesmo um ardor de fogo neles. E Nabucodonosor disse: cada homem que falhar em adorar este Deus, que seus filhos e ele sejam mortos, sua casa queimada e feita monturo. Isto é certo, vem? Eles tiveram um reavivamento mundial. Então você já pensou quando essa notícia correu por todo o reino dos caldeus, dizendo que aqueles 3 moços que haviam vindo como escravos de Israel foram jogados na fornalha de fogo ardente, né, aquecida 7 vezes mais, e nem sequer o cabelo de seus braços se queimou, não é? Então essa notícia ele diz, o profeta está dizendo, eles tiveram um reavivamento mundial, né? Porque eles foram fiéis à palavra. E isto foi o que aconteceu, sim, Senhor. Agora, depois do ponto final, o profeta de Deus diz assim: permaneça fiel com a palavra, sim, e sempre será maravilhosamente pago. Então, esse pago significa recompensa. Permaneça fiel à palavra e receberemos a nossa recompensa. Aleluia. Parágrafo 116. Jacó, nós o mencionamos atrás. Eu tenho seu nome anotado aqui. Aqui estava ele um pouco medroso, Jacó estava medroso, mas
ele estava ficando, ele estava permanecendo, ele estava com medo de Esaú lá. E ele sabia que ele estava afastado de Deus. Então vamos dar uma pequena pausa aqui, não é? Então o profeta de Deus está dizendo que Jacó estava afastado de Deus, afastado de sua fidelidade para com Deus. E se nós, isso são minhas palavras, não as do irmão Brana, não é? Se nós queremos ter vitória em nossas vidas, se você quer, se eu também quiser ter vitória em nossas vidas, nós precisamos nos manter fiéis em nosso posto de dever. Porque se nós sairmos do nosso posto de dever, Deus não será responsável em nos proteger, não é? E Jacó, ele estava um pouco fora do seu posto de dever, porque ele havia ido para a terra de Labão. Você conhece a história, não é? Então, ele estava um pouco afastado de Deus. Tinha estado afastado de Deus por todos esses anos, mas ele sempre temeu, ele sempre tentou permanecer fiel com a palavra. Isto aqui é algo importante para nós pensarmos, não é? Nós estamos, abrindo um parêntese aqui, nós estamos estudando a mensagem em Hebreus, Hebreus 7, segunda parte, lá no Tabernáculo Shalom de Campinas, não é? Então, nós estamos estudando Hebreus 7, segunda parte. E na cidade de Santa Bárbara, nós estamos estudando Hebreus 7, primeira parte, não é? Mas então, na segunda parte de Hebreus, no capítulo 7, o profeta diz assim que, falando ele sobre o Espírito Santo, que poderia alguém que tem o batismo com o Espírito Santo se perder? Não é? É uma boa pergunta para que se possa ter também uma boa resposta. É possível que uma pessoa que tenha o batismo com o Espírito Santo possa se perder? Eu, particularmente, nunca acreditei nisso, que uma pessoa batizada com o Espírito Santo possa se perder. Mas a Bíblia diz, se eu não estiver enganado, Hebreus 6, não é? Que está escrito lá assim, que é impossível que aqueles que uma vez provaram o dom celestial e as maravilhas do mundo vindouro e tal, e depois venham a recair, sejam recuperados novamente. Então, se você lê ali assim, olhando de primeira vista, você vai discordar da minha ideia, da minha posição. Não, a Bíblia diz que a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo pode sim se perder, não é? Mas eu sempre tive esse problema, porque eu não consigo nunca acreditar que o Espírito Santo fosse para o inferno. Porque a Bíblia diz, se eu não estiver enganado, Efésios 4:30, então a Bíblia diz que nós, quando recebemos o batismo do Espírito Santo,
Efésios 4:30, não é? Então nós somos selados até o dia da redenção. Então, se somos selados até o dia da redenção, e você se perder e for para o inferno, então significa que o Espírito Santo terá que ir com você para o inferno, então? Não é? Então não é possível, no meu entendimento, acreditar nisso. Até que um dia eu estava lendo a mensagem, né? E o profeta irmão Brana disse assim: não é desta maneira que se entende. A pessoa batizada com o Espírito Santo, o que é batizado? Estar batizado é estar totalmente submergido no Espírito Santo, totalmente coberto pelo Espírito Santo. Esse jamais poderá se perder. Aí você se pergunta para si mesmo, mas e esses que de Hebreus 6 então? Não é? Como é que faz com eles? Não é certo? É que ali não está dizendo que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, não. Ali está dizendo que a pessoa provou dos dons, provou das maravilhas de Deus, mas provar não é ser batizado com o Espírito Santo, não é? E depois ele recaiu. Provou, às vezes a pessoa começa a frequentar a igreja, né? Começa a estudar um pouco a mensagem do profeta de Deus e assim por diante, e depois desiste, não consegue crer, diz, não, eu não creio nisso e tal, e sai, e vai-se embora. Esses é que estão enquadrados lá em Hebreus 6, né? Mas então aqui, como eu estava dizendo, se nós queremos ter a proteção de Deus, nós precisamos nos manter em nossos postos de dever na palavra. Então, Jacó estava um pouco fora do seu posto de dever, não é? Mas ele sempre tentou permanecer fiel com a palavra. Então, como eu disse que nós estamos estudando Hebreus 7, segunda parte, aí o profeta diz, ali ele esclarece um pouco mais, que a pessoa que peca voluntariamente, que peca porque quis pecar, não é? Porque ama o mundo, esse não terá recuperação, não. Mas se você nasceu de novo, você naturalmente recebeu o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, aí ele até simula uma pergunta, não é? Mas o senhor não peca, irmão Brana? Ele disse, eu peco, mas eu não peco porque quero, não peco voluntariamente. A questão está em pecar voluntariamente. Então eu estou observando aqui na leitura que nós estamos fazendo, que Jacó havia andado um pouco fora da palavra. Mas olhemos isto então, né? Fiel com a palavra, voltando aqui um pouquinho, né? Então, ele havia afastado de Deus por todos esses anos, né? Mas ele sempre tentou permanecer fiel com a palavra. Aqui é que mora o X da questão. Ele estava agindo fora, mas ele sempre tentou
se manter fiel. Ele sempre tentou voltar para o seu posto de dever. Então isso é que conta para nós também. E aqui Deus o chamou e lhe disse para ir para a sua casa. Aqui estava ele bem na linha do dever. Agora sim, o Senhor disse, você vai para a casa de seu pai. Então ele arrumou as coisas dele, suas esposas, seus filhos, seu gado, tudo que lhe pertencia e foi em direção à casa do seu pai, em obediência ao que o Senhor Deus lhe havia dito, não é? Então, voltando mais um pouquinho aqui de novo, né? Aqui estava ele bem na linha do dever. Agora ele estava na linha do dever. Voltando, porque ele sempre não esteve satisfeito com os seus erros, com seus pecados, mas ele continuava ainda fora do posto de dever. Mas agora ele estava no posto de dever, cumprindo aquilo que Deus lhe disse para fazer. Volte para a casa de seu pai. Deixa eu terminar o parágrafo aqui, não é? Ele estava bem na linha do dever. E lá estava Esaú com um exército. Foi naquela hora quando ele foi mudado do nome de Jacó, suplantador, charlatão, para Jacó, um príncipe perante Deus, quando ele saiu na manhã seguinte com seu ministério coroado, foi diretamente e encontrou com Esaú e não quis a ajuda dele. Amém. Fiel à palavra. Esta é a maneira que Deus faz as coisas, não é? Ele faz coisas de sua própria maneira. Correto. Aleluia. Eu estou parando no parágrafo 117, porque o nosso tempo se esgotou e nós vamos ter uma palavra de oração agora. Bendito Pai Celestial, mais uma vez estamos falando com tua bendita pessoa, Senhor, e colocando diante de ti as nossas necessidades. Todos nós temos necessidades, ou seja por saúde, ou seja em outros tipos de dificuldades que nós possamos ter, mas todos nós precisamos da tua graça. Então, meu Deus, eu apresento ao Senhor agora todos os meus irmãos que estão em sintonia conosco, que o Senhor cure a cada um que estiver doente, resolva o problema de cada um que tiver com o seu problema para ser resolvido, dá vitória a cada um, seja qual for o tipo de dificuldade, que o Senhor possa ter misericórdia e abençoar e dar a vitória que cada um precisa. E nós pedimos tudo isto no nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém e amém. Que Deus continue então nos abençoando e, se o Senhor nos permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.